Eis que eu já posicionei os guerreiros sobre as casas externas, os entrepostos. Os guerreiros posicionados sobre os entrepostos dos malaicanos, os guerreiros posicionados sobre os entrepostos dos marebuias, os guerreiros posicionados sobre os entrepostos dos maçores e os guerreiros dos entrepostos dos malauaques. Então, os jogadores deverão disputar em esses entrepostos através das cartas combate, guerreando entre si. A ideia inicial era que esses pinos representassem os guerreiros, mas vieram me dizer, e porque esses pinos ficariam muito caros para uma editora produzir esse jogo para vender e o escambau umas A4. Aí eu substituí os pinos por essas peças feitas de papel, mas surtem o mesmo efeito, os pinos ou os guerreiros confeccionados em tiles de papel. Embora os pinos eles tenham mais durabilidade, né? Sejam peças plásticas. Já os tiles de papel são mais frágeis. Então, como eu já expliquei em vídeos anteriores, essas serão as cartas que serão utilizadas para os combates. Só que essas são as armas de comum utilização, tanto entre os guerreiros, em combates entre si, quanto quando os xamãs feiticeiros autorizarem os sumos sacerdotes a virem para as batalhas. Eles também, os sumos sacerdotes e os xamãs feiticeiros e os sacerdotes poderão utilizar essas armas. Só que mais os sumos sacerdotes e os xamãs feiticeiros quando houver a situação de invasão das regiões da ilha, das casas internas. Na maioria dos casos serão os sumos sacerdotes que estarão aqui na frente de batalha, que também poderão se utilizar dessas armas: faca, punhal e adaga, flechas, martelo, machado, espada e tacape borduna. Além dessas armas, tem essas 3 armas aqui, que são armas de cunho místico, que são de utilização exclusiva somente dos clérigos. Guerreiros não poderão utilizar essas armas para os combates. Apenas essas. Essas podem ser utilizadas também pelos clérigos. Essas são de utilização exclusiva dos clérigos. Como eu já disse em vídeos anteriores, a zarabatana ela é de uso geralmente dos sacerdotes, mas elas também poderão ser utilizadas por sumos sacerdotes. As lanças, flechas são essas aqui. As lanças, que geralmente terão a sua utilização pelos sumos sacerdotes. E o maracá, que tem a sua utilização de exclusividade defensiva e tem a sua utilização também intrinsecamente ligada e implicitamente ligada aos xamãs feiticeiros. Essas peças aqui, quadradas, que são armas defensivas, que estarão ligadas
com a sua utilização aos xamãs feiticeiros. E essas cartas elas deverão ser misturadas e distribuídas de forma aleatória entre os jogadores, sendo que os maracás eles serão as únicas armas, sendo que o maracá é uma arma entre muitas aspas, né, porque não é uma arma propriamente dita, mas é a única carta, é o único tipo de carta que terá a sua utilização já definida. São 4 cartas dessa daqui. Então, numa partida para 4 participantes, cada um começará com uma. Numa partida para 2 participantes, independentemente da modalidade, tribo versus tribo ou aliança de tribos, cada um começará com 2. Apenas numa partida para 3 participantes é que o último a jogar ficará com 2 e os outros 2 cada um terá uma. Então os combates deverão ser efetuados por essas cartas, através dessas cartas. Por último, eu vou dar uma relembrada aqui na questão dos pavimentos de templo. O primeiro pavimento é esse maior. O segundo pavimento é esse aqui, tamanho médio. E o terceiro pavimento é esse pequenininho. Ao serem conquistadas 3 cartas do mesmo insumo através de conquistas promovidas por combates através daquelas cartas que eu mostrei, pelos clérigos, sacerdotes de forma indireta através das cartas Arabatana, sumos sacerdotes quando eles estiverem nos entrepostos, atacando e vencerem as batalhas, conquistando cartas, e forem conquistadas 3 cartas do mesmo insumo, através dessas batalhas efetuadas por sumos sacerdotes ou por sacerdotes, ou seja, combates promovidos por clérigos, e combates onde esses clérigos sairão vitoriosos desses combates. 3 cartas, através desses combates, do mesmo insumo, poderão ser usadas para construir o primeiro pavimento, que adentrarão nessas reentrâncias aqui, ó, onde tem no santuário, nessas casas santuários. Esse primeiro pavimento aqui, esse grande, ele será encaixado nessa reentrância do santuário. Ao serem conseguidas mais 2 cartas em combate pelos clérigos, nos mesmos moldes, o jogador ganhará o direito de construir o segundo pavimento do templo. E mais uma carta daquele mesmo insumo conquistada por combates promovidos pelos clérigos, o jogador ganhará o direito de construir o terceiro pavimento do templo e completar assim a construção do complexo religioso daquele insumo de sua etnia. Já deu para notar que não será tão fácil, porque tem que ser cartas conquistadas através de combates promovidos pelos clérigos. Não servem cartas conquistadas por guerreiros, apenas pelos clérigos, para essa construção dos templos. Sendo que eu tenho 2 situações. A primeira, pode haver a cooperação dos clérigos, sumo sacerdote de um insumo ajudando o outro sumo sacerdote de outro insumo, conquistando carta em combate. Pode haver isso? Pode. São da mesma etnia, então não tem porquê o sumo sacerdote do Frutas e Ervas dos malaicanos não conquistarem uma carta em combate, né? O sumo sacerdote não conquistar uma carta do insumo água potável.
do clérigo. Deixa eu arrumar ali que saiu do lugar. Só um momento. Então, como eu dizia, não tem porquê o sumo sacerdote do Frutas e Ervas não conquistar o insumo do água potável em combate e ajudar o sumo sacerdote do água potável a construir o seu templo. São da mesma tribo, então não tem porquê não haver essa cooperação. Pode haver, desde que o sumo sacerdote não morra em batalha. Porque se o sumo sacerdote do Frutas e Ervas conquistar uma carta do água potável e depois o sumo sacerdote do água potável morrer em batalha, ele não poderá construir o templo do água potável. O sumo sacerdote do Frutas e Ervas não poderá construir o templo do água potável. A missão do sumo sacerdote do Frutas e Ervas é conquistar o templo de seu próprio insumo, não do insumo do sumo sacerdote do outro insumo, referente ao outro insumo, do outro santuário. Se a carta conquistada em batalha for de um sumo sacerdote que morreu em confronto, aquela carta só contará como pontuação. Ela não contará para construir os pavimentos de templo e, consequentemente, o complexo religioso daquele insumo, daquela etnia. Isso não poderá ocorrer. A cooperação, ela ocorre sim, quando ambos os clérigos estão vivos. Se eles morrerem em combate, se eles morrerem em batalha, eles não poderão construir os templos uns dos outros. Então, poderá sim haver essa cooperação. E como eu acho que já falei em outros vídeos anteriores, a casa santuário, ela tem um valor implícito de 4 pontos. Não que os jogadores já comecem com 4 pontos no jogo. Não. 4, 8, 12, 16. 4 pontos em cada santuário. Não é assim que ocorre. Esse valor ele é subjetivo, ele é implícito. Por quê? Porque quando o primeiro pavimento for construído, eu já terei uma valoração aqui. Digamos que tenha sido construído aqui, esse primeiro pavimento. Eu já terei aqui uma valoração de ponto de vitória para a tribo Marebuia de 7 pontos. Porque tem a casa santuário, que tem o valor subjetivo de 4 pontos, mais os 3 pontos do primeiro pavimento. Então isso aqui tem 7 pontos de vitória. A tribo Marebuia teria 7 pontos de vitória. Se ela conseguir conquistar cartas e construir o segundo pavimento do templo... Como é que tá torto? Segundo pavimento, terá conquistado 9 pontos. Porque são 4 pontos implícitos do santuário, 3 pontos do primeiro pavimento e mais 2 pontos do segundo pavimento. Se conseguir conquistar o terceiro e completar o complexo religioso, esse complexo religioso, esse templo completo, valerá 10 pontos. A casa santuário e mais os 3 pavimentos do templo. Só que há de se notar que completar os 4 templos construídos, os 4 complexos religiosos completos, não é tão simples assim. Muitas das vezes a partida irá terminar, porque são só 5 rodadas,
e os jogadores não terão construído todos os templos. Até porque o objetivo do jogo não é exterminar as etnias dos colegas, dos demais. O objetivo é conquistar o maior número possível de pontos através dos insumos, das cartas entrepostos. Não é exterminar as etnias. Então, como a partida tem 5 rodadas apenas, a maioria das vezes não vai ser construído tudo isso aqui. A partida vai terminar antes de que os jogadores construam todos os seus complexos religiosos. Mas cada pavimento do complexo religioso construído valerá ponto de vitória. Sendo que eu já tenho implícitos, não quando o santuário está vazio, sem pavimento, ele não vale 4 pontos. Mas ele tem uma valoração implícita de 4, porque quando o primeiro pavimento for construído, valerá 7 pontos de vitória. 4 do santuário e mais 3 do primeiro pavimento. Se o segundo pavimento for construído, terá uma valoração de 9 pontos de vitória. 4 do santuário, 3 do primeiro pavimento e 2 do segundo pavimento. Então, tem essa questão aí. E esses pavimentos de templo só podem ser construídos através de cartas conquistadas, através dos combates dos clérigos, através das vitórias que os clérigos conseguirem em batalha. Sejam essas batalhas promovidas através de cooperação ou o próprio clérigo vencendo a batalha, conquistando quantidades de cartas. 3 cartas do mesmo insumo para o primeiro pavimento, 2 cartas do mesmo insumo para o segundo pavimento e mais uma carta daquele mesmo insumo para o terceiro pavimento de templo. Uma coisa que pode acontecer é se o clérigo, no caso o sumo sacerdote, utilizar a carta Zarabatana e dardos, vencer o confronto, porque esse confronto é arriscado. Essa carta geralmente será utilizada pelos sacerdotes atacando 2 santuários, os entrepostos, atirando dardos envenenados, porque essa quantidade mostrada aqui embaixo, no dado preto, ao contrário das demais armas que representam força de utilização, nesse dado da Zarabatana e dardos, ela indica a quantidade de dardos atirados. Então essa carta aqui, no caso, esse 3, não está mostrando a força que a Zarabatana está sendo utilizada, e sim a quantidade de dardos que o usuário da Zarabatana está atirando com ela. No caso, 3 dardos. E esse confronto sendo utilizado pelos sumos sacerdotes são arriscados, porque eles podem morrer em confronto, já que eles não podem atirar com a Zarabatana contra uma casa onde tem um outro sumo sacerdote posicionado, porque o sumo sacerdote está imunizando aquela casa. Ah, mas o sumo sacerdote pode quebrar a imunização. Sim, com a carta lança, não com a carta Zarabatana. É só para atirar contra guerreiros, tanto os sacerdotes de dentro dos santuários para os entrepostos, quanto os sumos sacerdotes nos entrepostos, nas casas externas, lutando, combatendo contra casas onde tenham somente guerreiros. Só que se a força de defesa dos guerreiros for maior do que a quantidade de dardos atirados, naquela questão da diferença, daquele cálculo da diferença de arma defensora de arma atacante, o sumo sacerdote poderá ser morto em batalha. Então esse confronto aqui, ele é arriscado. Por ser muito arriscado, os deuses conferem, isso segundo a temática do jogo, conferem ao sumo sacerdote já construir o primeiro pavimento de templo
com uma única carta conquistada através desse combate aqui de Zarabatanas. Ao invés de ele ter que juntar 3 cartas daquele mesmo insumo, ele pode, com uma carta, construir o primeiro pavimento do templo. Mas é um combate arriscado. E é um combate arriscado para o sumo sacerdote, porque ele pode morrer em batalha. Por isso, os deuses conferem ao sumo sacerdote essa benesse. Mas tirando o combate dessa carta Zarabatana, os combates têm que ser efetuados através das armas comuns ou com a carta lança, quebrando imunidade de sumo sacerdote de etnia rival, expulsando-o de volta para os santuários, né? o santuário referente ao seu insumo, e conquistando aquele entreposto, exceto se utilizar essa carta aqui e sair vitorioso do combate, do confronto. Então eu encerro aqui as introduções dessa playlist, né, de play game do jogo. Nos próximos vídeos eu já vou fazer a representação das 4 etnias. Terei que representar as 4 etnias do jogo que eu utilizei lá no sorteio dos tiles de valoração dos insumos. Que eu não defini qual que tirou o primeiro, qual que tirou o segundo. Eu farei isso nos próximos vídeos. Quem vai ser a primeira etnia, quem vai ser a segunda, quem vai ser a terceira e quem vai ser a quarta a jogar. Mas por enquanto ficam essas explicações aí de início de uma partida de Borawara Guerra entre Tribos.